Minha querida filha, meu querido filho, você sabe por que este vídeo apareceu para você exatamente neste momento? Você acha que foi coincidência? Será que foi apenas o acaso que trouxe você até aqui, neste exato segundo da sua vida? Quantas vezes você já sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo importante estava para acontecer, mas ignorou? Quantas mensagens você já deixou passar porque achou que podia esperar mais um dia, mais uma semana, mais um mês? E agora, neste instante, você está aqui. E eu preciso que você entenda algo muito importante. Este não é um momento qualquer. Esta não é uma mensagem comum. O que tenho para te revelar hoje vai mudar completamente o rumo dos seus próximos dias. E você precisa estar preparado para receber. Você já parou para pensar por quê? Em meio a tantos vídeos, tantas distrações, tantas coisas disputando sua atenção neste exato momento, seus olhos encontraram justamente este. Seus dedos pararam justamente aqui? Seu coração sentiu que precisava clicar exatamente neste vídeo? Isso não foi sorte, meu filho, minha filha. Foi eu, sua mãe do céu, que coloquei este encontro no seu caminho. Eu sei de cada lágrima que você derramou no travesseiro quando ninguém estava vendo. Eu conheço cada medo que aperta seu peito nas madrugadas silenciosas. Eu vi cada vez que você olhou para o céu e se perguntou se ainda havia esperança para você, se ainda havia solução para os seus problemas, se ainda havia um propósito maior te esperando. E hoje, minha amada filha, meu amado filho, eu estou aqui para te dizer que sim, há esperança, há solução, há um milagre sendo preparado para você neste exato momento. Mas você precisa abrir seu coração agora, não amanhã, não depois que terminar seus afazeres, não quando se sentir mais digno ou mais preparado, agora, porque o tempo de Deus é perfeito e este é o seu tempo. Esta é a sua hora. Este é o momento que vai dividir a sua vida em antes e depois. Quantas vezes você já ouviu mensagens lindas, se emocionou, sentiu aquele calor no peito, mas quando o vídeo terminou, você voltou para a mesma vida, para os mesmos problemas, para as mesmas dúvidas? Quantas vezes você prometeu a si mesmo que ia mudar, que ia ter mais fé, que ia confiar mais, mas no dia seguinte tudo continuou igual? Pois saiba que hoje será diferente. Hoje você não vai apenas ouvir, hoje você vai receber, hoje você vai aceitar, hoje você vai abrir as portas que manteve trancadas por tanto tempo. Eu sei que você está cansado de esperar. Eu sei que tem dias em que parece que suas orações não chegam ao céu. Eu sei que tem noites em que você se pergunta se realmente está sendo ouvido. E é exatamente por isso que eu trouxe você até aqui hoje, para te dizer, olhando bem nos seus olhos, através destas palavras: eu estou aqui. Eu sempre estive. Cada segundo da sua vida, cada batalha que você enfrentou, cada vitória que conquistou e cada derrota que te fez querer desistir, eu estava ao seu lado. E neste momento, eu tenho algo tão especial preparado para você que, se você soubesse o tamanho da bênção que está prestes a receber, você cairia de joelhos agora mesmo. Escreva nos comentários: com Deus sou mais forte. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma razão muito específica pela qual eu trouxe você até aqui hoje, e não ontem, nem amanhã. Existe uma urgência nesta mensagem que você precisa compreender com todo o seu coração. Nos últimos dias, eu tenho observado você de perto, mais perto do que você imagina. Eu vi quando você acordou com aquele peso inexplicável no peito. Eu senti quando você fingiu que estava tudo bem, mas por dentro estava desmoronando.
Eu estava lá quando você olhou no espelho e não reconheceu mais a pessoa que costumava ser. A pessoa cheia de sonhos, cheia de vida, cheia de esperança. Você sabe o que acontece quando ignoramos os avisos do céu? Você sabe o preço que pagamos quando deixamos para amanhã aquilo que deveria ser feito hoje? Não estou falando de punição, meu filho, minha filha. Estou falando de oportunidades que se perdem, de bênçãos que passam ao lado, porque a porta do coração estava fechada, de milagres que foram preparados, mas não puderam ser entregues porque você não estava pronto para receber. E hoje, neste exato momento, eu preciso que você entenda. Há uma janela se abrindo para você agora, mas esta janela não ficará aberta para sempre. Durante estes últimos meses, você tem estado em um ciclo de altos e baixos, de esperanças que surgem e depois se apagam, de promessas que você faz a si mesmo, mas não consegue cumprir. E sabe por quê? Porque você tem tentado fazer tudo sozinho. Você tem carregado pesos que nunca foram seus para carregar. Você tem lutado batalhas com suas próprias forças, esquecendo que eu estou aqui, de braços abertos, esperando que você simplesmente se entregue, confie. Permita que eu cuide de você da forma que só uma mãe sabe cuidar. Hoje de manhã, antes mesmo de você acordar, eu já estava intercedendo por você. Eu já estava preparando o caminho para aquilo que você tanto pediu, tanto esperou, tanto sonhou. Mas existe uma condição, meu amado filho, minha amada filha. Você precisa decidir. Você precisa escolher. Você precisa abrir mão do controle e entregar tudo nas mãos de Deus. Porque enquanto você ainda tentar conduzir sua vida sozinho, enquanto ainda achar que pode resolver tudo sem ajuda divina, enquanto ainda mantiver aquele orgulho disfarçado de independência, as bênçãos que foram preparadas para você ficarão esperando do lado de fora. E sabe o que me parte o coração? É ver meus filhos sofrendo desnecessariamente. É ver você se afogando em preocupações quando eu tenho a solução. É ver você chorando por falta de provisão quando eu tenho abundância para derramar sobre você. É ver você se sentindo sozinho quando eu nunca, nem por um segundo, me afastei do seu lado. Esta mensagem de hoje não é para te assustar, é para te despertar, é para te fazer enxergar que você tem vivido muito abaixo daquilo que foi preparado para você. Há algumas semanas atrás, você fez um pedido. Talvez você nem se lembre mais porque fez tantos pedidos, derramou tantas lágrimas, clamou tantas vezes. Mas eu me lembro. Eu guardo cada oração sua como um tesouro no meu coração. E aquele pedido específico, aquele que você fez naquela noite, quando estava sozinho no seu quarto, quando achou que ninguém estava ouvindo, eu ouvi. E mais do que isso, eu já comecei a trabalhar na resposta, mas a resposta que preparei para você é muito maior do que aquilo que você pediu, porque eu não dou migalhas aos meus filhos, eu não faço as coisas pela metade. Quando eu decido abençoar, eu abençoo de forma transbordante. Mas aqui está o problema. Você tem colocado limites em Deus. Você tem dito, eu preciso de um pouco de paz, quando eu quero te dar uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Você tem pedido ajuda para pagar minhas contas, quando eu quero te dar abundância que seja suficiente, não apenas para você, mas para você ainda ser bênção na vida de outros. Você tem suplicado, me dá forças para aguentar mais um dia, quando eu quero te dar uma alegria tão profunda que você vai querer acordar todos os dias só para louvar e agradecer. E por que estou te dizendo isso hoje? Por que esta urgência? Porque estamos em um momento crucial da sua jornada.
Existem movimentos acontecendo no mundo espiritual agora mesmo. Existem portas se abrindo. Existem caminhos sendo preparados. Existem pessoas sendo posicionadas estrategicamente na sua vida. Existe uma sincronia divina sendo orquestrada nos mínimos detalhes, mas tudo isso pode ser desperdiçado se você não fizer a sua parte. Se você não acreditar, se você não confiar, se você não agir de acordo com aquilo que está recebendo agora. Quantas vezes você já esteve prestes a desistir? Quantas vezes você já pensou, não aguento mais? Quantas vezes você já olhou para a sua vida e não viu saída? E mesmo assim, de alguma forma, você continuou. De alguma forma, você encontrou forças. De alguma forma, você sobreviveu a tudo aquilo que você tinha certeza que te destruiria. Sabe por quê? Porque eu nunca permiti que você caísse além do ponto de onde pudesse se levantar. Porque cada vez que você sentiu que ia desmoronar completamente, eu segurei você e você nem percebeu. Mas agora não é mais tempo apenas de sobreviver. Agora é tempo de prosperar. Não é mais tempo de apenas aguentar. É tempo de vencer. Não é mais tempo de viver preso em medos e ansiedades. É tempo de experimentar a liberdade que só vem de uma fé genuína e inabalável. E esta transformação, meu filho, minha filha, ela começa agora. Ela começa neste vídeo. Ela começa com esta decisão que você está prestes a tomar. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu já ouvi isso antes. Eu já tive esperança antes e me decepcionei. Eu entendo. Eu sei que você tem cicatrizes de promessas quebradas, de sonhos que não se realizaram, de orações que pareceram não ser respondidas. Mas você precisa entender algo fundamental. O timing de Deus é diferente do timing humano. Aquilo que você achava que deveria ter acontecido há 2 anos atrás, talvez não era o momento certo porque você não estava preparado para receber. Aquela porta que se fechou na sua cara e te fez chorar por semanas, talvez estava te protegendo de algo que você não conseguia enxergar. E agora, neste momento exato da sua vida, tudo está se alinhando. As peças do quebra-cabeça estão finalmente se encaixando. O tempo de espera está chegando ao fim. A sua hora chegou. Mas você precisa estar atento. Você precisa estar desperto. Você precisa reconhecer quando Deus está movendo em sua vida. Porque se você deixar passar mais esta oportunidade, se você ignorar mais este aviso, se você fechar mais uma vez o coração para aquilo que está sendo oferecido, você pode acabar adiando sua própria bênção por mais meses, talvez anos. Escreva nos comentários. Eu recebo essa bênção agora. Minha amada filha, meu amado filho, você se lembra daquele dia há algumas semanas atrás, quando algo estranho aconteceu e você pensou, que coincidência interessante. Você se lembra daquela pessoa que apareceu do nada e disse exatamente o que você precisava ouvir naquele momento? Você se lembra daquela música que tocou no momento exato em que você estava com o coração partido? Aquilo não foi coincidência. Aquilo fui eu, tentando te mostrar que estou aqui, que estou atenta, que conheço cada detalhe da sua vida. Mas você sabe o que aconteceu? Você viu, você sentiu, você até se emocionou naquele momento. Mas depois a vida voltou a te consumir, as preocupações te engolfaram novamente e você esqueceu. Você deixou aquele sinal passar como se fosse apenas mais um momento aleatório em uma vida cheia de momentos aleatórios. E isso me entristece não porque eu precise de reconhecimento, mas porque eu sei o quanto você precisa dessa conexão. Eu sei o quanto você precisa sentir que não está sozinho, que está sendo guiado, que existe um propósito maior em tudo isso. Durante os últimos meses, eu tenho enviado sinais constantemente.
Quantas vezes você acordou às 3 da manhã sem motivo aparente? E em vez de reconhecer que talvez fosse eu te chamando para uma conversa, para um momento de oração, para uma conexão mais profunda, você simplesmente ficou mexendo no celular, rolando as redes sociais, preenchendo aquele vazio com distrações vazias. Quantas vezes você sentiu um impulso repentino de ligar para alguém, de fazer aquela visita, de tomar aquela atitude, mas ignorou porque não era conveniente ou porque não fazia sentido lógico? Eu falo com você de tantas formas diferentes. Falo através de pessoas, de circunstâncias, de sonhos, de pensamentos que surgem do nada, de sentimentos inexplicáveis no coração. Mas você tem vivido tão preso na razão, tão dependente da lógica, tão fechado no mundo material, que tem se tornado cada vez mais difícil para você perceber o mundo espiritual que existe ao seu redor, que está constantemente tentando se comunicar com você, te guiar, te proteger, te abençoar. Lembra quando você quase tomou aquela decisão terrível, mas algo te fez hesitar no último segundo? Lembra quando você ia sair de casa naquele dia, mas acabou atrasando e depois descobriu que se tivesse saído no horário planejado, teria se envolvido em uma situação perigosa? Lembra quando aquela oportunidade que você tanto queria não deu certo e você ficou arrasado, mas meses depois percebeu que foi um livramento? Aquilo tudo fui eu, trabalhando nos bastidores da sua vida, protegendo você de coisas que você nem sequer tinha consciência. Mas agora, meu filho, minha filha, eu preciso que você abra os olhos de verdade. Não apenas os olhos físicos, mas os olhos espirituais, porque existem coisas acontecendo ao seu redor que você não consegue ver com os olhos naturais. Existe uma guerra sendo travada por você. Existe uma batalha no mundo espiritual, onde eu estou lutando constantemente para que você possa viver a vida abundante que foi preparada para você desde antes de você nascer. Você sabia que cada vez que você pensa que está sozinho, existem anjos ao seu redor? Você sabia que cada lágrima que você derrama é preciosa aos olhos de Deus? Você sabia que aquelas orações que você acha que não foram ouvidas estão todas sendo respondidas, só que muitas vezes não da forma que você esperava, mas da forma que é melhor para você? Você sabia que nada, absolutamente nada que acontece na sua vida é por acaso? Tudo, até mesmo as coisas ruins, os momentos difíceis, as perdas dolorosas, tudo está sendo usado para te moldar, te fortalecer, te preparar para aquilo que vem pela frente. E sabe qual é o maior sinal que eu tenho enviado e que você tem ignorado? É aquela inquietação no seu coração. É aquela sensação de que existe mais, de que você foi feito para mais, de que sua vida não pode ser só isso. É aquele vazio que nada material consegue preencher. Não importa quanto você compre, quanto você conquiste, quanto você acumule. É aquela sede de propósito, de significado, de transcendência. E você tem tentado saciar essa sede com coisas erradas, com relacionamentos vazios, com conquistas que no final do dia te deixam ainda mais vazio. Hoje mesmo, antes de você abrir este vídeo, você sentiu algo diferente. Talvez você não tenha identificado exatamente o que era, mas havia uma expectativa no ar. Havia uma sensação de que algo importante estava para acontecer. E você está certo, algo importante está acontecendo agora. Este momento não é comum, esta mensagem não é ordinária. Este encontro entre eu e você agora, através destas palavras, é um encontro divino, marcado desde a fundação do mundo. Quantos sinais você ainda precisa receber antes de finalmente acordar?
Quantas vezes eu ainda preciso bater na porta do seu coração antes de você abrir? Quantas oportunidades eu ainda vou te dar antes de você finalmente entender que chegou a hora de mudar, de crescer, de evoluir espiritualmente, de entrar em uma nova dimensão de fé e confiança? Olhe para trás na sua vida. Olhe honestamente para todos os momentos em que você deveria ter caído, mas não caiu. Todos os momentos em que você deveria ter perdido tudo, mas algo inexplicável aconteceu e você foi preservado. Todos os momentos em que você estava no fundo do poço e de alguma forma encontrou forças para subir novamente. Aquilo tudo foi eu. Segurando você, levantando você, sustentando você mesmo quando você nem acreditava mais. E agora eu estou te dizendo, chega de ignorar, chega de fingir que não vê, chega de tratar como coincidência aquilo que é providência divina. Você está sendo chamado para um nível mais alto. Você está sendo convidado a entrar em uma intimidade mais profunda comigo. Você está sendo preparado para receber bênçãos que vão te fazer testemunhar para o resto da vida sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Os sinais estão por toda parte. No pássaro que canta na sua janela todas as manhãs, lembrando você de que há vida, há beleza, há razão para continuar. Na criança que sorri para você na rua, trazendo um momento de alegria pura em meio ao caos. Na flor que brota no asfalto rachado, mostrando que a vida sempre encontra um caminho. Na música que toca, exatamente quando você precisa ouvir aquelas palavras. Tudo, absolutamente tudo, está conectado em uma rede divina de amor e cuidado que eu teço ao redor de você constantemente. Meu querido filho, minha querida filha, se você pudesse ver agora o que eu vejo, se você pudesse ter apenas um vislumbre do que está sendo preparado para você neste exato momento, você não conseguiria conter as lágrimas de alegria. Você não conseguiria ficar sentado. Você se levantaria e começaria a louvar, a agradecer, a celebrar antes mesmo de receber, porque a magnitude daquilo que está vindo é tão grande que nenhuma palavra humana consegue descrever adequadamente. Existe um movimento acontecendo no reino espiritual agora. Portas que estiveram fechadas por anos estão sendo abertas. Cadeias que te prenderam estão sendo quebradas. Maldições geracionais que acompanharam sua família por décadas estão sendo canceladas. Doenças que os médicos disseram que não têm cura estão sendo curadas. Relacionamentos que pareciam destruídos além do reparo estão sendo restaurados. Finanças que estavam em caos total estão sendo organizadas e multiplicadas. Mas aqui está algo que você precisa entender. A surpresa que estou preparando para você não é apenas sobre coisas materiais. Não é apenas sobre dinheiro, embora a provisão financeira também venha. Não é apenas sobre saúde física, embora a cura também esteja incluída. Não é apenas sobre relacionamentos, embora a restauração também faça parte. A verdadeira surpresa é muito mais profunda. É uma transformação completa de quem você é, de como você vê o mundo, de como você se relaciona comigo e com o propósito que eu tenho para a sua vida. Nos próximos dias você vai começar a notar mudanças. Pequenas no início, quase imperceptíveis. Uma ligação inesperada, um encontro casual que não foi casual, uma oportunidade surgindo do nada, uma ideia brilhante vindo à sua mente, um sentimento de paz começando a substituir a ansiedade, uma energia nova começando a substituir o cansaço. E então, gradualmente, essas pequenas mudanças vão começar a se acelerar, a se multiplicar, a se expandir até que você olhe para a sua vida daqui a alguns meses e mal reconheça a pessoa que você era hoje.
Sabe aquela coisa que você desistiu de pedir porque já pediu tantas vezes e nunca aconteceu? Aquilo está vindo agora. Sabe aquele sonho que você enterrou porque parecia impossível demais, distante demais, fora do seu alcance? Aquilo está sendo ressuscitado agora. Sabe aquela dor que você carrega há tanto tempo que já se acostumou com ela, já aceitou que vai conviver com ela para sempre? Aquela dor está sendo removida agora. Mas eu preciso te avisar de algo importante. Quando a bênção chegar, ela pode não vir da forma que você esperava. Você pode estar esperando uma porta específica se abrir, mas eu posso abrir uma porta completamente diferente, muito melhor, que você nem sabia que existia. Você pode estar esperando uma pessoa específica voltar para a sua vida. Mas eu posso trazer alguém novo, alguém muito mais adequado para você, alguém que vai te amar e te valorizar da forma que você sempre mereceu. A surpresa que estou preparando vai te ensinar uma lição poderosa. Nunca limite Deus. Nunca tente dizer para Deus como Ele deve agir. Nunca coloque Deus dentro de uma caixa pequena das suas expectativas limitadas. Porque quando Deus decide abençoar, Ele abençoa de formas que vão explodir sua mente, que vão ultrapassar suas expectativas mais selvagens, que vão te deixar sem palavras diante da magnitude da sua bondade. E sabe o que é mais lindo? Você não vai receber essa surpresa porque você merece. Ninguém merece o que Deus dá. Não é sobre merecimento, é sobre graça. É sobre o amor incondicional de um pai que olha para você e diz: este é meu filho, esta é minha filha. E eu vou abençoar porque eu quero, porque eu amo, porque me dá prazer ver meus filhos prosperando, florescendo, vivendo em abundância. Durante todo este tempo que você esteve esperando, chorando, orando, suplicando, eu não estava parado, eu estava trabalhando. Estava preparando pessoas, estava preparando circunstâncias, estava preparando você. Porque se eu tivesse te dado há 2 anos o que vou te dar agora, você não estaria pronto. Você não teria a maturidade para administrar, você não teria a sabedoria para manter, você não teria a gratidão para apreciar tudo aquilo que você passou, todas aquelas noites de choro, todos aqueles dias difíceis, todas aquelas batalhas que quase te destruíram. Tudo isso foi preparação, foi treinamento, foi o fogo que purifica o ouro e agora você está pronto, agora você está maduro, agora você está preparado para receber aquilo que sempre foi destinado a você. A surpresa que está vindo inclui provisão sobrenatural. Inclui oportunidades que vão surgir de lugares que você nunca imaginou. Inclui pessoas estratégicas sendo colocadas no seu caminho. Inclui ideias criativas e inovadoras sendo depositadas na sua mente. Inclui favor divino se abrindo diante de você de formas que vão fazer até seus inimigos terem que reconhecer que Deus está com você. Mas mais importante do que tudo isso, a maior surpresa é a transformação interior que você está prestes a experimentar. É uma paz tão profunda que nada vai conseguir abalar. É uma alegria tão genuína que vai brotar de dentro, independente das circunstâncias externas. É uma confiança tão sólida que você vai finalmente parar de viver em ansiedade e medo. É uma intimidade comigo tão forte que você vai sentir minha presença constantemente, guiando cada passo, iluminando cada decisão. E quando tudo isso começar a se manifestar na sua vida, você vai olhar para trás e vai entender. Vai entender por que certas portas se fecharam. Vai entender por que você teve que esperar tanto tempo. Vai entender por que você teve que passar por tudo aquilo. E você vai agradecer até pelas dores, porque sem elas,
você não seria quem está se tornando agora. Escreva nos comentários: eu creio no impossível. Minha amada filha, meu amado filho, existe uma diferença enorme entre ouvir uma mensagem e receber uma mensagem. Você pode estar aqui lendo estas palavras, mas se o seu coração estiver fechado, se você estiver com os braços cruzados espiritualmente, se você estiver com aquela postura de deixa eu ver se isso é verdade mesmo, então nada vai acontecer. A bênção vai passar por você como água escorrendo por uma pedra lisa, sem penetrar, sem transformar, sem produzir fruto. Abrir o coração não é um ato emocional apenas. Não é só chorar, embora as lágrimas sejam bem-vindas quando são lágrimas genuínas de arrependimento e entrega. Abrir o coração é uma decisão consciente de confiar. É escolher acreditar mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. É decidir ter fé mesmo quando a razão grita que você está sendo ingênuo. É determinar que, a partir de agora, você vai viver de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente, reagir às situações de uma forma diferente. Você tem mantido seu coração fechado por tanto tempo. Fechado por causa das decepções do passado, fechado por causa das traições que sofreu, fechado por causa das promessas quebradas, fechado como mecanismo de defesa, porque você jurou para si mesmo que nunca mais seria ferido, nunca mais seria enganado, nunca mais confiaria plenamente em nada nem ninguém. E eu entendo essa dor. Eu vi quando te machucaram. Eu chorei junto com você quando te traíram. Eu segurei você quando você caiu. Mas meu filho, minha filha, você precisa entender algo fundamental. Manter seu coração fechado pode te proteger de mais dores, mas também te impede de receber as bênçãos. Um coração fechado é como uma casa com todas as portas e janelas trancadas. Sim, os ladrões não entram, mas a luz do sol também não, o ar fresco também não, a vida também não. E você acaba vivendo em uma prisão que você mesmo construiu, escuro, sufocante, isolado. Agora é o momento de abrir. Não amanhã, não na semana que vem, não quando você se sentir mais preparado, porque saiba de uma coisa, você nunca vai se sentir completamente preparado. Sempre vai haver uma desculpa, um medo, uma razão lógica para continuar com as paredes erguidas. Mas se você continuar esperando o momento perfeito, você vai perder o momento certo, que é agora. Quando eu digo para abrir o coração, estou pedindo que você faça uma escolha consciente de render-se, de soltar o controle, de parar de tentar gerenciar tudo sozinho, de admitir que você não tem todas as respostas, de reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa de mim, que você não foi criado para andar sozinho nessa jornada chamada vida. A resistência que você sente agora, esse peso, essa hesitação, essa voz interior dizendo: cuidado, não se iluda, proteja-se. Isso não é sabedoria. Isso é o inimigo da sua alma tentando te manter preso no mesmo lugar. É o medo disfarçado de prudência. É a incredulidade mascarada de cautela. E enquanto você der ouvidos a essa voz, você vai ficar preso no mesmo ciclo, vivendo muito abaixo daquilo que foi preparado para você. Abrir o coração significa também perdoar. Perdoar aqueles que te machucaram. Perdoar quem te traiu, perdoar quem te abandonou, perdoar quem te enganou. E mais difícil ainda, perdoar a si mesmo, perdoar-se pelos erros, perdoar-se pelas escolhas ruins, perdoar-se por ter demorado tanto para chegar até aqui. Porque enquanto houver amargura no seu coração, rancor, ressentimento, culpa, vergonha, não há espaço para as bênçãos entrarem. Imagine seu coração como um copo. Se esse copo está cheio de água suja,
que representa mágoas, tristezas, decepções, medos, não adianta eu tentar derramar água limpa ali. Primeiro, você precisa esvaziar o copo, precisa jogar fora a água suja, precisa limpar bem o copo e então, só então, eu posso enchê-lo com água pura, fresca, que traz vida. Você sabe o que acontece quando você finalmente abre o coração de verdade? Uma transformação imediata começa a ocorrer. Não estou falando de mágica, estou falando de uma mudança real, tangível, que você vai sentir. É como se um peso gigantesco fosse tirado dos seus ombros. É como se você finalmente conseguisse respirar fundo depois de anos respirando pela metade. É como se uma luz acendesse dentro de você, iluminando cantos escuros que estavam há tanto tempo sem luz. E quando essa transformação começa, tudo ao seu redor começa a mudar também. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você começa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Começa a ver soluções onde antes só via problemas. Começa a ver esperança onde antes só via desespero. Seus olhos são abertos para uma realidade que sempre esteve ali, mas você não conseguia enxergar. Agora, neste exato momento em que você está lendo estas palavras, você precisa tomar uma decisão. Não uma decisão qualquer, mas a decisão que vai mudar o curso da sua vida. A decisão de abrir, de confiar, de acreditar, de se entregar, de permitir que Deus seja Deus na sua vida, que eu seja verdadeiramente sua mãe, que você seja verdadeiramente meu filho, minha filha, e não apenas de nome, mas de coração. Você pode estar pensando, mas como eu abro o coração? Como eu faço isso na prática? É simples, meu filho, minha filha. Você fecha os olhos agora mesmo. Você coloca a mão no peito. Você sente seu coração batendo. E você fala comigo. Não precisa ser bonito. Não precisa ser eloquente. Não precisa seguir nenhum roteiro. Simplesmente fale do fundo do coração. Mãe Maria, eu abro meu coração para ti agora. Eu solto o controle, eu confio, eu creio. Eu recebo tudo aquilo que tens para mim. E quando você fizer isso com sinceridade, algo sobrenatural acontece. Anjos são mobilizados, demônios são expulsos, cadeias são quebradas, maldições são canceladas, bênçãos são liberadas. E um novo capítulo da sua vida começa a ser escrito. Um capítulo de vitória, de restauração, de abundância, de alegria, de paz que ultrapassa todo entendimento. Escreva nos comentários. Meu coração está aberto para Deus. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te mostrar algo que talvez seja difícil de ouvir, mas é necessário. Existe uma consequência real, tangível, dolorosa, quando você ignora os chamados do céu, quando você fecha os olhos para minhas mensagens, quando você endurece o coração, quando você decide seguir seu próprio caminho sem buscar orientação divina. E essa consequência não é uma punição que eu aplico. É simplesmente o resultado natural de escolher andar nas trevas quando a luz está disponível. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo vidas de desespero silencioso? Que têm tudo materialmente, mas são vazias por dentro? Que sorriem nas fotos das redes sociais, mas choram no travesseiro todas as noites? Que conquistaram o mundo, mas perderam suas almas? Sabe por que isso acontece? Porque em algum momento elas ouviram o chamado, sentiram o toque divino, perceberam que havia algo maior, mas escolheram ignorar. Escolheram o caminho mais fácil no momento, que se revelou o caminho mais difícil a longo prazo. Eu tenho falado com você de tantas formas, através de pessoas, de circunstâncias, de sonhos, de sentimentos inexplicáveis no coração.
de coincidências que não foram coincidências. E cada vez que você ignora, cada vez que você fecha os olhos, cada vez que você endurece o coração, você não está apenas perdendo uma bênção. Você está se afastando do propósito pelo qual você foi criado, está se distanciando da pessoa que você foi destinado a ser, está construindo uma vida sobre fundamentos de areia que desmoronarão no primeiro vendaval forte. Olhe para a sua vida agora, honestamente. Quantas coisas você está enfrentando que poderiam ter sido evitadas se você tivesse ouvido aquele alerta que eu te dei há 6 meses atrás? Quantas dores você poderia ter escapado se tivesse prestado atenção naquela inquietação no coração que te dizia para não fazer aquilo? Quantas oportunidades você perdeu porque estava tão focado no seu plano que não percebeu quando eu estava abrindo uma porta diferente, melhor, mais adequada para você? Fechar os olhos para minhas mensagens não faz com que elas deixem de ser verdadeiras. É como fechar os olhos diante de um trem vindo em sua direção. O trem não desaparece só porque você decidiu não olhar. A realidade espiritual não deixa de existir só porque você escolhe ignorá-la. As consequências das suas escolhas não deixam de acontecer só porque você prefere não pensar nelas. E sabe o que é mais triste? Muitas vezes você só percebe que estava ignorando os sinais quando já é tarde demais, quando o relacionamento já está destruído, quando o emprego já foi perdido, quando a saúde já está comprometida, quando os filhos já se afastaram, quando a oportunidade já passou. E então você olha para trás e diz: como eu não percebi? Como eu fui tão cego? Como eu deixei isso acontecer? E eu, com o coração partido, tenho que te lembrar, eu tentei te avisar, eu tentei te alertar, eu tentei te mostrar, mas você não quis ver. Mas hoje ainda há tempo, hoje você ainda pode mudar, hoje você ainda pode escolher diferente. Não importa quantas vezes você ignorou no passado, não importa quantas mensagens você já deixou passar, não importa quantas oportunidades você já desperdiçou. Hoje é um novo dia, agora é uma nova chance. Este momento é a oportunidade de finalmente fazer a escolha certa. Você precisa entender que cada vez que você ignora um chamado divino, você não permanece no mesmo lugar. Você retrocede. Espiritualmente, não existe estagnação. Ou você está crescendo ou está murchando, ou está se aproximando da luz ou está se afundando nas trevas, ou está construindo ou está destruindo. Não há meio termo, e cada escolha que você faz, por menor que pareça, está te levando em uma direção ou em outra. Eu vejo tantos dos meus filhos sofrendo desnecessariamente, lutando contra batalhas que não precisavam lutar, carregando fardos que não eram deles para carregar, vivendo em prisões que eles mesmos construíram. E tudo porque em algum momento eles ouviram a voz do céu dizendo: vem por aqui, este é o caminho. Mas eles olharam para esse caminho e acharam estreito demais, difícil demais, exigente demais, e escolheram o caminho largo, fácil, que a maioria estava trilhando. O caminho largo é sedutor, promete prazer sem consequências, promete sucesso sem esforço, promete felicidade sem transformação interior, promete tudo sem exigir nada, e milhões caem nessa armadilha todos os dias. Constroem suas vidas nesse caminho largo, correm atrás de coisas que no final não satisfazem, buscam preencher o vazio com coisas que só aumentam o vazio, e quando chegam ao fim, quando olham para trás, percebem que desperdiçaram a vida inteira perseguindo ilusões. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu não trouxe você até aqui hoje para te deixar no mesmo lugar.
Eu tenho um caminho melhor para você. Um caminho que pode parecer mais estreito, que pode exigir mais de você, que pode te custar algumas coisas que você está segurando, mas é um caminho que leva à vida de verdade. Não apenas existência, não apenas sobrevivência, mas vida abundante, cheia de propósito, de significado, de alegria genuína, de paz que permanece mesmo em meio às tempestades. E para entrar nesse caminho, você precisa parar de fechar os olhos, precisa parar de ignorar, precisa parar de fingir que não ouve, precisa parar de resistir. Porque cada dia que você passa resistindo ao chamado divino é um dia perdido. É um dia que você poderia estar vivendo em plenitude, mas escolhe viver em escassez. É um dia que você poderia estar experimentando a alegria do Senhor, mas escolhe carregar tristeza. É um dia que você poderia estar caminhando em vitória, mas escolhe se arrastar em derrota. Minha amada filha, meu amado filho, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, existe uma bênção literalmente batendo na porta do seu coração. Não é uma bênção qualquer. Não é uma bênção pequena. É a bênção que você tem esperado, a bênção que você tem orado para receber, a bênção que vai mudar completamente o curso da sua história. Mas aqui está o problema. A bênção não vai derrubar a porta. A bênção não vai forçar a entrada. A bênção está educadamente batendo, esperando que você abra. Você já parou para pensar quantas bênçãos passaram pela sua porta ao longo dos anos, mas você não abriu porque estava ocupado demais, porque estava com medo, porque estava confortável na sua zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto fosse, na verdade, uma zona de mediocridade? Quantas oportunidades divinas você deixou escapar porque no momento não pareciam ser o que você esperava? A bênção que está batendo na sua porta agora vem disfarçada. Ela não vem com cartazes neon anunciando "Eu sou a sua bênção". Muitas vezes ela vem disfarçada de desafio, vem disfarçada de mudança, vem disfarçada de algo que te tira da sua zona de conforto, vem disfarçada de uma oportunidade que te assusta porque é maior do que você se sente capaz de lidar. E é exatamente por isso que tantas pessoas deixam a bênção passar, porque elas não a reconhecem quando ela chega. Você lembra da história de Naamã na Bíblia? Um general poderoso com lepra que foi orientado a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Inicialmente, ele ficou indignado. É só isso? Mergulhar num rio sujo? Eu esperava algo mais grandioso. E ele quase foi embora, sem receber sua cura, porque a solução não veio da forma que ele esperava. Quantas vezes você tem sido como Naamã? Quantas vezes eu te mostrei a solução, mas você rejeitou porque parecia simples demais ou diferente demais, ou não se encaixava na sua ideia de como as coisas deveriam acontecer?